Fala galera, bem-vindos ao canal Anderson SC e nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões de Joinville. Eu que estou morando em Joinville já faz uma semana e meia, mais ou menos, e eu morava em Brusque. Para quem não sabe, para quem não acompanha a história do canal, né? Eu morava em Brusque, Santa Catarina, no interior do estado, e resolvi me mudar para Joinville, que é uma cidade maior, literalmente é a cidade maior de Santa Catarina. E nesse vídeo eu vou trazer para vocês as minhas primeiras impressões vivendo uma semana e meia nessa cidade. E eu posso dizer a vocês que sim, eu já tenho algumas impressões que eu posso passar para vocês aqui agora. E de antemão eu peço que, se você gosta de conteúdos como esse, se você pretende se mudar para Santa Catarina, se você já mora aqui, quer saber dicas da cidade, ou se você gosta de acompanhar, nesse canal eu trago vlog, eu vou mostrar para vocês cidades daqui que eu visito, né, que eu vou visitar. Vou mostrar vagas de emprego, como é morar aqui, custo de vida e tudo mais. Então se inscreva aqui nesse canal, curta, comenta, compartilha para não perder nada. Vamos lá pro vídeo. Bom, e a primeira impressão que eu tive de Joinville é que a cidade ela é uma cidade viva e organizada, né? Joinville ela é uma cidade muito bem organizada, então aqui é basicamente dividida entre Zona Norte e Zona Sul, onde na Zona Sul existem vários bairros, e na Zona Norte também existem outros bairros também, né? Então a cidade meio que tem essa divisão de zona e o centro ele fica exatamente no meio da cidade. Existem alguns bairros mais afastados, mas basicamente essa divisão, né, norte e sul, mas funciona muito bem para você se localizar na cidade. Então, para quem é novato aqui, não corre o perigo de você se perder na cidade, como existem outras cidades maiores, né, como por exemplo São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador. Joinville é muito bem distribuído e organizado. Então, se você consegue entrar no aplicativo ali do Google Mapa, algo do tipo, você consegue se localizar bem pelas zonas que tem aqui. E a cidade, sim, é viva, porque a gente sai nas ruas, a gente vê todos os bairros em movimento. Não existe aquele bairro que é muito deserto. Existem, sim, bairros mais afastados, como, por exemplo, Nova Brasília, o Morro do Meio. São bairros mais afastados, mais residenciais, que você não vai ver tanto comércio, tantas pessoas na rua. Mas ainda assim são bairros vivos, sabe? Não é aquele clima de cidade interiorana muito forte, apesar que Joinville, sim, também tem um clima de cidade interior. Eu vou chegar lá, vai ser um dos tópicos que eu vou falar aqui para vocês, beleza? A próxima impressão são os terminais de ônibus. Para quem não sabe, por exemplo, eu vim de uma cidade, né, que tem bastante ônibus, bastante linhas de ônibus e tal, mas não é dividido em terminais. Então, o ônibus que eu pego nesse bairro, ele passa em outros, sei lá, 5, 6 bairros, e a gente tem que se ligar em relação à linha que a gente vai pegar. Aqui não, aqui são terminais. Então, por exemplo, alguns bairros têm um terminal próprio, outros são próximos. Aqui onde eu moro tem um terminal muito próximo. Então, se eu me dirigir ao terminal, eu consigo pagar uma passagem de ônibus e aí eu consigo transitar por toda a Joinville entre terminais sem eu precisar pagar outro transporte, sabe? Só se eu sair do terminal eu pago outro transporte, mas enquanto eu estiver transitando entre terminais eu não pago nada. E aqui tem o costume, sim, de você, por exemplo, você vai para o centro, você pega um ônibus do terminal que você está para ir para o centro. Ou se você não está em um bairro que tem terminal, você pega o ônibus, ele vai para o terminal mais próximo do seu bairro, dali você pega aquele ônibus para ir para o centro ou outros bairros também. Então, assim, basicamente as linhas de ônibus elas funcionam entre terminais, né? E você pode pegar ali nas intercalações entre terminais. E também aqui tem uma faixa nas ruas exclusiva para ônibus, então o que facilita muito o trânsito, principalmente em relação a horários de pico, ali de manhã cedo ou final da tarde, onde tem muita gente indo embora ou voltando para casa, tem uma faixa exclusiva para ônibus, então facilita muito, já que os ônibus quase não pegam engarrafamento em relação à faixa exclusiva, né? Vai pegar ali em relação ao semáforo ou a linha de trem. Sim, Joinville tem uma linha de trem que corta a cidade ao meio, então quando o trem passa por Joinville, a cidade meio que para, mas ali são horários específicos, não são sempre, né? Para quem não sabe, eu me mudei no final do ano, então eu passei Natal aqui, depois eu voltei para Brusque, e passei Ano Novo lá com minha família, e daí eu voltei para cá e tô vivendo aqui mais ou menos uma semana e meia. E sim, a cidade ela morre, entre aspas, né, no final do ano, porque muitas empresas aqui têm a cultura de fazer férias coletivas no final do ano. Então, quando eu cheguei aqui, a cidade estava completamente deserta, porque as pessoas elas iam para as praias de férias, iam visitar os familiares ou ia para outros estados, porque Joinville tem muitas pessoas de fora, né? Então a cidade estava bem vazia. Agora já voltou tudo normal, a cidade já está cheia novamente. Só não a educação, né? Quem é da área de educação aí demora um pouquinho, acho que lá para o meio do mês, final do mês, que vai começar a atuar.
Mas do geral a cidade já tá normal, só que eu estranhei bastante, porque no final do ano aqui tava muito deserto, uma cidade grande, né? Mas foi devido justamente a isso, às férias coletivas que a maioria das pessoas aqui recebem no final do ano. Se você acompanhou meu último vídeo aqui no canal, você viu que eu fui em um RH, né, no centro de Joinville e te mostrei que sim, Joinville tem muita oportunidade de emprego. Não é exagero quando as pessoas falam que aqui tem bastante emprego, não trabalha quem não quer, porque sim, tem bastante emprego em áreas diversificadas. Por exemplo, eu morava em Brusque, que é uma cidade mais industrial. Lá em Brusque também tinha bastante emprego, só que era mais focado para a área industrial. Então, quem não era da área industrial acabava sofrendo um pouco para achar emprego. Já aqui em Joinville é amplo, né? Então você consegue achar emprego em qualquer área que você for aqui, desde que você garimpe. Algumas áreas ali vão ser mais difíceis, outras mais fáceis, principalmente fábrica, tem muita fábrica aqui, então se você é da área de fábrica, que você vai achar muito mais fácil. Mas sim, Joinville oferta empregos em várias áreas, então é uma cidade bem diversificada e que funciona emprego aqui sim. E funciona, como eu falei também em outro vídeo, se você voltar nos meus vídeos de dica de emprego, para conseguir emprego em Santa Catarina, você vai ver que eu falei que os RHs físicos aqui funcionam. Então é muito bom, se você ir para Joinville, se você é daqui, ir para os RHs físicos, procurar as vagas, ter uma entrevista ali com o recrutador, que vai dar muito certo. Outra coisa que eu observei em Joinville é que tem muitas pessoas de fora. A cidade ela é plural. Então, assim, de cada 10 pessoas que você vê aqui, sei lá, 4 é joinvilense e 6 são de outros estados. E quando eu falo outros estados, é do Brasil inteiro e também de fora. Tem muito venezuelano aqui, por exemplo, né? Muito argentino. Você vai ver também muitas pessoas do norte do Brasil, do nordeste, de São Paulo, Mato Grosso. Então, assim, é bem diversificado. Joinville é uma cidade muito plural, ela é uma cidade que tem muitas pessoas de fora, muitas culturas diferentes. E como eu falei anteriormente, por mais que Joinville seja a maior cidade de Santa Catarina, literalmente a maior cidade daqui, ela tem um clima interiorano, então você vai para o centro, você vê a cidade acontecendo, o fluxo muito forte, muito intenso de pessoas e comércio, mas quando você parte para alguns bairros, você se sente como se você estivesse no interior. Então você tem aquela tranquilidade, aquela paz de interior morando em uma cidade grande. E isso é uma coisa que eu achei muito interessante para quem busca paz, tranquilidade. Aqui é uma cidade muito boa, muito tranquila. Bom, e minhas considerações finais, pessoal, é que assim, eu estou vivendo a cidade, né? Tem muito pouco tempo que eu estou aqui há uma semana e meia mais ou menos. Então eu estou vivendo ainda o clima da cidade, estou vendo como é que a cidade funciona, estou aprendendo muita coisa. E então, essas são as minhas primeiras impressões que eu tive, mas eu acredito que elas vão mudar conforme o tempo. Eu acredito que eu vou ter mais experiências e vou trazer para vocês aqui muito mais experiências sobre minha morada, sobre minha vida em Joinville, Santa Catarina. Então, eu peço que se você gosta desse tipo de conteúdo, curta, comenta, compartilha, ativa o sininho para que eu possa trazer mais vídeos para vocês e vocês consigam acessar os meus vídeos, fechou? Valeu, forte abraço, até mais!